você está no canal Cova dos Leões, eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje eu gostaria de falar a respeito de uma música do Legião Urbano, cantada por Renato Russo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada adiantaria. Eu estou brincando, né? Na realidade, este trecho que tem na música do Legião Urbana foi retirado da Bíblia. Num dos textos mais conhecidos, para mim é o segundo texto mais conhecido do Novo Testamento, perdendo somente para João capítulo 13, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Para mim, o segundo texto mais conhecido é o capítulo do amor, que Paulo traz em 1 Coríntios no capítulo 13. E Paulo começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e também a dos anjos, se não tiver amor não adianta nada. O que é essa língua dos anjos? Talvez você vá se surpreender, porque talvez o que você pense que é, na realidade, não é. Então eu trouxe 3 hipóteses, sendo que a última hipótese é a que eu acredito, boa parte dos autores acreditam, mas é a mais coerente com o contexto. Fundamental quando nós lemos a Bíblia é entendermos o contexto e o pós-texto, para fazer uma análise textual bem clara e bem simples. O que é então falar a língua dos anjos? Pois bem, essa língua dos anjos, né, o glossais ton angelon, né, a língua dos anjos, glossolalia de fala, né, ela é interpretada de 3 formas, pelo menos. A primeira forma, talvez você nunca ouviu falar disso, mas existem alguns autores que acreditam que essa língua dos anjos é a língua que é dada por Deus aos pastores de igrejas. Para quê? Para ajudar, para caminhar junto com o rebanho. Daí você diz, de onde é que você tirou isso? Eles pegam o Apocalipse, lá no capítulo 3, 2, 3, onde fala da carta às 7 igrejas, que João nos detalha. Igreja de Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso e por aí afora. E o que começa a carta dizendo? Carta ao anjo que está na igreja de Éfeso. Carta ao anjo que está na igreja de Laodiceia. Lá está escrito anjo, e boa parte dos autores acredita que este anjo é o mensageiro da igreja, que no caso seria quem? Os pastores, os responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. Então, associando o Apocalipse de pastores com anjos, associam também essa língua dos homens, e dos anjos seriam os homens comuns, e os anjos seriam os pastores responsáveis por conduzir o rebanho. Essa teoria é bem pouco aceita, são poucos autores, mas a título de conhecimento é importante você saber. A segunda, que talvez vá surpreender você, é muito acreditada entre pentecostais e neopentecostais, que essa língua dos anjos seria uma língua falada por aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Eu não vou entrar agora sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, mas você que é pentecostal, neopentecostal, católico carismático, você deve saber o que é, né? Esse dom da glossolalia, de falar, né, uma língua que não se entende aqui na Terra, mas que é entendido espiritualmente por Deus. Então acredita-se que falar a língua dos anjos seria essa glossolalia, seria essa língua daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Eu lamento dizer para você que isso também não tem respaldo bíblico nenhum, que essa língua é a língua dos que receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, qual é a principal teoria, hipótese da maioria dos autores e que também é a minha? É a da hipérbole, que Paulo está usando um exagero para falar sobre a importância do amor. Você quer ver uma hipérbole? Eu posso dizer assim, ó, eu estou com tanta sede hoje que mesmo que eu tome toda a água dos oceanos, eu ainda vou continuar com sede. Tem como eu tomar toda a água dos oceanos? É claro que não, eu estou utilizando um exagero, uma hipérbole. E da onde é que nós tiramos isso? Do contexto e do pós-texto. Qual é o contexto deste 1 Coríntios capítulo 13?
A igreja de Corinto era uma das igrejas mais difíceis que Paulo lidou. Olha que interessante, era uma igreja dotada de muitos dons dados pelo Espírito Santo. Talvez nenhuma igreja no Novo Testamento tenha tantos dons no seu meio como a igreja de Corinto. Só que era uma igreja desorganizada, mostrando que dons sem organização pode e vai gerar muita confusão. E Paulo vai falar sobre eles. E uma das coisas que os habitantes de Corinto faziam é dar muito respaldo à fala, à voz, à glossolalia, às diferentes interpretações, né? Pegando até desse mundo grego, porque eu sempre digo que essa história de falar em cima de um púlpito, isso daí nós tiramos dos gregos, das peças, dos teatros gregos. Na realidade, os judeus era diferente. Quando você vê Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, o que diz? E Jesus chegou e o que ele fez? Sentou. Por quê? Porque entre os judeus, os rabinos judeus ensinavam sentado. Você vê mais uma vez Jesus assim, Jesus ia ensinar ele sentado. Por quê? Porque na cultura deles, uma cultura muito bonita, não tem que haver pressa para ensinar e para aprender. Então, por isso você senta, para mostrar que você não tem pressa. Então, Paulo estava falando a essa igreja de Corinto, que estava se gabando destes dons, dessa retórica, e estava faltando o principal neles, que era o amor. E Paulo começa a utilizar de hipérboles para mostrar isso. Então Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua comum dos homens, mas ainda que eu fale a língua dos anjos que ninguém conhece, ainda que eu tenha e saiba todos os mistérios e toda a ciência, tem como um ser humano saber todos os mistérios e toda a ciência? É claro que não, aqui é um exagero, aqui é uma hipérbole. Perdão, ainda que eu tenha uma fé capaz de remover montanhas, aqui é uma hipérbole. Ah, irmão Felipe, mas está escrito, Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte sair de um lugar e ir para outro, e isso vai acontecer. Jesus também estava utilizando uma hipérbole para falar da força incompreensível de uma pessoa com fé. Você não vê nenhuma pessoa ao redor da história humana e da história da igreja que diz para um monte, Monte Everest, sai de tal lugar e vem aqui para o Brasil. Não, isso não acontece. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Para quê? Para falar sobre a força da fé. Então Paulo diz, ainda que eu tenha a fé capaz de remover montanhas, ainda que eu saiba toda a ciência, que eu saiba todos os mistérios do mundo, e ainda que eu fale a língua que ninguém conhece, que é a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Ele estava ensinando a igreja de Corinto que mais importante do que os dons é o fruto do Espírito Santo, sendo que dos frutos o principal é o amor. E você sabia que o amor chega a superar a própria fé? Na Bíblia está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, então é fundamental nós termos fé. Mas olha como Paulo termina o capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha como ele termina. 1 Coríntios, capítulo 13 e o verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Olha o que ele fala. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Não é à toa que nós vemos João 3,16 falar sobre amor. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho Jesus para morrer por todo aquele que nele crê, pelo mundo, e aquele que nele crê vai ter uma vida eterna. Não é à toa que quando chegam para Jesus e dizem o que é o mais importante? As duas coisas que Jesus diz é o amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, não existe algo maior do que o amor. O amor supera todos os dons. E o principal fruto do Espírito Santo é o amor. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, uma igreja egoísta, uma igreja que tolerava pecados grosseiros, uma igreja que dava uma importância além do normal à fala. Paulo está dizendo, vocês podem ter tudo isso. Se vocês não tiverem amor, não significa absolutamente nada. Você sabia que Jesus ama profundamente você e quer ter um relacionamento com você?
Converse hoje com Jesus. Converse todos os dias com Jesus e você vai ver a sua vida mudar. Se você tem gostado desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, me siga aqui no canal Cova dos Leões, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe grandemente.